Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai iniciar conteúdo novo aí na turma no segundo ano, né? Nas segundas séries. No caso, pela manhã são duas segundas séries, então segundas séries. E esse conteúdo novo vocês não vão encontrar no livro, né? Esse material ele foi pesquisado, eu estou organizando aqui também em PDF para enviar para vocês. Então é uma temática que ela não tem no livro, certo? Aí a temática que a gente vai estudar hoje é agropecuária e biotecnologia no Brasil. Apesar de não existir no livro, é um assunto, um conteúdo que muito trabalhado, muito falado em jornais, revistas, né? A gente vive isso aqui, esse desenvolvimento tecnológico, tanto na agricultura como na pecuária. A gente vive isso aqui. A região de Alto Parnaíba como é uma região que se pratica a agricultura de exportação, então é uma temática que tem tudo a ver com a nossa realidade, né? É trabalhado, aliás, existe aqui na nossa região, né? E a tecnologia a serviço da atividade da agricultura e da pecuária, né? Quando se fala agropecuária, envolve as duas atividades, tanto para melhorar a produção agrícola, que o objetivo é esse, como também para melhorar a produção da pecuária, né? Criação de animais, ser de forma mais eficiente e ter uma produção melhor. E é em cima disso que a gente vai trabalhar. Por exemplo, gente, isso aqui o mundo inteiro já é uma temática que envolve o mundo inteiro, e principalmente os países desenvolvidos. São os que mais investem em ciência a serviço dessas duas atividades, agricultura e pecuária. Então vamos ver aqui a primeira imagem aí que vocês podem verificar. Aqui diz que atualmente as técnicas de biotecnologia têm alavancado a produção agropecuária, que é o que a gente comentou aqui. A própria imagem aí, ela mostra isso aí, né? Tem uma imagem que mostra a agricultura, até da soja, que a soja é um exemplo aqui para nós de que foi uma planta que melhorou muito nos últimos anos, e essa melhora na planta fez com que ela se tornasse pequenas áreas se tornassem mais produtivas, né? Áreas de plantio de soja. E a outra imagem vocês podem observar o gado, né? Que também a ciência ela tem trabalhado muito em função da melhora do rebanho bovino aqui no Brasil, no mundo, né? E não é só dessa planta aí, soja, ou desse animal gado, que a tecnologia tem trabalhado, não é só com o objetivo de melhorar esses dois aí, não. É de uma forma geral, tanto a agricultura como a pecuária. As outras duas imagens vocês podem observar que são a ciência, né? Os laboratórios científicos que estão a serviço desses dois aí, dessas duas atividades, ou dessa atividade, a atividade agropecuária. Então vamos ver aqui, no segundo e terceiro slide aí, continuando o mesmo assunto, diz o seguinte, que o aumento da produção agropecuária no decorrer de muito tempo esteve ligado diretamente à área cultivada ou à expansão de suas fronteiras. Isso quer dizer que nesse período, para aumentar a produção, era preciso abrir novas áreas de cultivo, ou seja, aumentar a área. Ninguém pensava em produzir muito em uma área menor. Os produtores de grãos e os criadores de animais pensavam somente em aumentar a área, que
nessa época só era possível aumentar a produção se ampliasse a área cultivada ou a área de pastagem para criação de animais, né? Hoje sabe-se que é possível se produzir muito em uma área menor. Mas por que chegou a esse ponto? Por causa da ciência, né? Que proporcionou ao ser humano, né? Ao produtor agrícola, aos criadores de animais, produtor agrícola, plantas melhoradas, né? Que tem grande produtividade. Proporcionou tecnologias que permitiu os produtores agrícolas produzir muito em uma área menor e dessa forma até, pelo menos teoricamente, seria bom para o meio ambiente, né? E também aos criadores de animais, de criar em uma área menor, um rebanho grande e tendo assim uma melhor produtividade. Áreas menores com maior produtividade, né? Aqui diz, que no entanto, atualmente isso não é fundamentalmente necessário, ou seja, expandir a área como antigamente, desmatar como ocorria antigamente, hoje não é tão necessário assim, né? Pois atingir um alto índice de produtividade depende de um conjunto de técnicas e conhecimentos oriundos de estudos e pesquisas direcionados ao segmento em questão. Ou seja, hoje existem técnicas, existem tecnologias que permitem tanto o agricultor como o pecuarista, o criador de animal, ter uma produtividade em uma área menor. Tem países que são pequenos e mesmo assim se destacam, né? Ainda tem uma agricultura muito produtiva. Os países ricos, por exemplo, né? Os países europeus, um exemplo que a gente pode citar, ou até mesmo os países asiáticos, como que também tem muitos países pequenos que têm boa produtividade, né? O espaço agrícola, um exemplo aqui do Japão, ele é muito pequeno mesmo, tanto que mesmo que com toda a tecnologia o que se produz não é suficiente para atender a demanda, né? A necessidade da população. Eles têm que importar alimentos, mas nos pequenos espaços que tem disponíveis, eles conseguem ter uma boa produtividade, né? E consegue assim pelo menos amenizar, né, a necessidade por alimento lá no país, contribuir, né, importar menos. E os países europeus também, eles criam-se muito animais em áreas pequenas, confinados, e tem produtividade boa, tanto de produção de carne como leite, etc. Produção de aves. E também uma agricultura muito produtiva, né? Espaços pequenos, mas com grande produtividade. Por quê? Porque eles utilizam a tecnologia mais moderna, né? O que existe de mais moderno. E investem pesadamente nisso aí, porque para não ficar muito dependentes da importação de alimentos. O Brasil é um país que tem investido muito aliás, que a sua agricultura e a pecuária tem desenvolvido muito, mas ainda falta muito para evoluir, né? Ainda tem muita gente, principalmente na agricultura familiar, produzindo de forma arcaica ainda, né? Não utilizando-se do que há de mais moderno. Então, o que diz o seguinte, que o conjunto de tecnologias, conhecimentos e técnicas são denominados de biotecnologia. Isso aí, ó. Conjuntos de tecnologias, conhecimentos e técnicas que são desenvolvidos aonde? Em laboratórios, né? E que serão usados por quem? Pelos agricultores, pelos pecuaristas, né? E quem mais se interessar, né? Outras áreas também que precisam dessas informações. As biotecnologias, elas são responsáveis por produzir elementos agrícolas, que a gente já comentou aqui, ó,
produzir elementos agrícolas ou pecuários capazes de gerar uma grande produtividade, mesmo em espaços pequenos, grande produtividade. Como, por exemplo, que seria o que tecnologias são essas que ajudam a ter uma boa produtividade em áreas menores, sem ser necessário expandir tanto a área cultivada ou a área de pastagem. Olha aqui, ó, sementes imunes a pragas, né? Olha, se é imune à praga, já vai melhorar a produtividade, porque a praga ela é responsável por perca de parte da produtividade, né? Também adaptadas ao solo, olha aí, e clima, plantas imunes a pragas adaptadas ao solo e ao clima. Um exemplo aí, né? Que já pensou, muitas dessas sojas que são cultivadas aqui, elas foram melhoradas em laboratórios, né? Essas plantas aí, torna elas a produtividade delas bem melhor, né, do que antes. Ó, espécies novas de plantas, entre outros, né? Um exemplo aí da área, a biotecnologia a serviço da agricultura, né? Da melhora da agricultura. Vocês lembram que lá no início a gente falou, né, que antes, para ter uma boa produtividade, tinha que expandir a área cultivada, né? Hoje não há mais essa necessidade, porque tem esses elementos aí, essas tecnologias que permitem o homem ter uma melhor produtividade em uma área menor. E que é isso aí, a biotecnologia, esse conjunto de tecnologias, conhecimentos e técnicas, é quem permite o ser humano hoje ter essa produtividade melhor, tanto na agricultura como na pecuária. Então vou parar o vídeo aqui para não ficar muito longo, daqui a pouco a gente continua com o outro, tá bom, gente? Então até mais.